E aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Começando mais um vídeo aqui. Essa é a continuação da saga da pia, a troca da nossa pia. Essa era a pia antiga, trocamos por alguns motivos, vários motivos. Quem ainda não viu e quiser acompanhar essa jornada, pode voltar a alguns vídeos aqui no canal. Essa era a cortininha que nós utilizávamos para fechar a frente, já que não tínhamos gabinete. E a casa está uma bagunça, como você pode ver, tem muita poeira no chão, ferramentas espalhadas, um cobertorzinho que a gente utilizou para forrar o piso e colocar o móvel novo em cima para não ter risco de estragar tanto o chão quanto o móvel novo. A nossa pia já está instalada. No vídeo anterior eu encerrei porque tivemos que buscar uma peça que acabou que a que tinha aí não serviu, uma mangueirinha da entrada de água. Aí fomos no depósito ali na casa de construção mais próxima do bairro e deu tudo certo, conseguimos comprar, já tá tudo ok. Como vocês podem ver, você pode ver, ficou bem caneluda daqui desse ângulo de onde eu estou. É bem alto os pezinhos comparado ao que tinha. Então dá para ver o fundo. Se você ir mais longe, se ir mais para trás aqui, perto da mesa, dá para ver também ali embaixo um descuido, um serviço mal feito da construtora. Ficou ali um excesso de cimento, né? Concreto, os canos estão à mostra. E qual o plano? A Ana Paula deu a ideia da gente fazer uma cobertura, um forro, colocar em volta um forro de PVC da cor mais próxima possível da pia. Se a gente conseguir a mesma cor, o mesmo tom, melhor. Se não, na verdade ela já comprou o adesivo, a fita adesiva para a gente envelopar também a cobertura. E aí isso são coisas que vamos fazer mais para frente. Vindo para cá, tá já uma bagunça aqui. Sim, ainda não terminou o serviço, isso aqui é uma continuação. Garoto Nutella, meu sobrinho que apareceu no vídeo anterior, e eu fizemos o nosso almoço agora há pouco, que foi basicamente uma farofa com tudo que tinha sobrado da janta de ontem. Assim a gente evita o desperdício e a gente matou a nossa fome, então dá de boa. Aí eu vou começar agora a fazer o quê? O de sempre, que é lavar a louça. Já tem essas panelas aqui, ó, 5, 6 panelas para eu tirar. Já vou estrear a pia na forma tradicional de sempre aqui, enquanto a gente troca uma ideia. Tem algumas coisas para fazer ainda, como por exemplo, além do forro embaixo, deixar tudo certinho, tem que comprar o Durepox para passar nessa fresta aqui, colar, fixar bem com a parede, para não ter infiltração e também para ter uma segurança a mais, para não ficar deslocando a pia para cá, porque querendo ou não, ela tá solta. A gente não vai ficar puxando, né? Mas o ideal é passar uma massinha aí para segurar. Por dentro, vou mostrar para vocês como ficou. Ainda não foi limpa, tá, pessoal? A pia tá, ó, tem poeira ali, tá tudo sujo. Quem tá acompanhando sabe, mas às vezes entra alguém novo no canal e vai falar que tá suja, meu Deus, que bagunça. Se vocês soubessem, hoje foi uma correria danada. Hoje eu tinha mais uma aula à tarde, mas o meu aluno acabou mandando mensagem falando que não ia conseguir chegar, que ele estava em viagem. Então já deu eu já fiquei mais livre. Por isso eu tô gravando esse vídeo para vocês, inclusive. Senão essa hora eu já não estaria mais aqui, eu já estaria no trabalho. Aí eu fiz aquele corte, como vocês podem ver, tá meio escuro e fica refletindo por conta da iluminação vindo de dentro, batendo nas telas. Fiz esse esqueminha aqui e tal, tá tudo ok, não tá vazando, já fiz os testes. Eu fiz o corte ali, ficou um pouquinho maior do que o necessário, mas por via das dúvidas, a gente fez um pouquinho maior para não ficar encaixando como se diz? Nossa, eu tô muito esquecido desde o último vídeo. Encaixando o gabinete, aí tirando o gabinete, tentando de novo, serrando, o que ia acabar estragando o móvel. E na parte de cima ficou perfeito, para vocês terem uma ideia. O sifão, ele ficou muito rente, até tá encostando na verdade. O cano também. Eu coloquei um elastiquinho ali para aproximar ao máximo um cano do outro, para facilitar a hora de encaixar o móvel. Mas nem precisa ficar aí. Depois se quiser cortar, eu corto.
Mas como é uma parte que vai ficar oculta, a gente vai abrir aqui só para colocar as panelas, alguns itens específicos. Então essa parte de acabamento é só para nós mesmo, não tem problema nenhum. Ah, e aqui tem um furinho, ó, que é o do pezinho original. Os pezinhos que nós colocamos aqui são pezinhos ajustáveis para ganhar um pouco de amplitude. Quem viu o último vídeo sabe, a Ana comprou na internet, então eu coloquei 6 pezinhos. Os pezinhos original dessa pia aqui são um total de 5 apenas, um no centro, que seria aqui, e 2 em cada ponta. Aí, como não tem o original, aqui tem 2, no caso tem um que nós compramos aqui e o outro lá, ficou esse buraquinho que dá para ser tampado com fita adesiva. Outro detalhe é que a Ana ela vai colocar uma espécie de tapetinho aqui. Então quando ela comprar, a gente vai fazer uma adaptaçãozinha no tapetinho, dá para cobrir e esconder o máximo possível nesse cano. Pra gente fazer um cortinho no tapetinho, para fazer um esqueminha. Entende? Eu acho que eu tava filmando o chão, mas beleza. Então vamos lá para, como se diz, para nossa... tá me fugindo as palavras hoje, galera. Eu tô meio desorientado. Acho que é porque eu dormi muito mal de ontem para hoje e aí eu não consigo me recordar das coisas. Quando a gente faz algo com frequência, sempre... Ah, lembrei. Tradição. Meu Deus. Vamos para a nossa tradição. Me perdoem o esquecimento diário. Aqui tá a bagunça também, ó. As panelas, os nossos alimentos estão aqui. Depois nós vamos voltar para o lugar que não existe mais. No caso, ficava embaixo da pia, nessa prateleira. Só que agora não existe mais a prateleira. A pia, né? A outra pia com cortininha e tal. Isso aqui não vai ficar dentro do nosso gabinete, porque o gabinete não é para colocar esse tipo de coisa. Talvez para lá, talvez não. Lá só vai algumas panelas do dia a dia, mas nós teremos um outro móvel que eu já mencionei no outro vídeo, que vai aqui. Aqui tá cheio de poeira, ainda que foi onde cortou a pia. E vai outro móvel aqui, então algumas coisas vão para ele. Os alimentos mais pesados, a gente vai colocar em um canto, no outro canto a gente vai colocar alguns outros itens. E é isso, então a nossa cozinha no momento está desse jeito. Daqui a pouquinho eu vou dar um grau aqui só para vocês terem uma noção de como ficou. Mas ainda vai faltar fazer uma limpeza por dentro, passar um paninho para tirar o excesso de poeira, fazer os acabamentos que são necessários. E eu vou passar uma vassoura no chão também aqui, tirar algumas coisas que estão jogadas pela casa, tá bom? Vou passar aquele café também, porque já tô falando coisa com coisa, repetindo palavras, o sono bateu. E é isso aí. E é isso aí, pessoal. Vamos embora pra ação, lavar aquela louça de sempre. Aqui em São Paulo tá muito frio. Tá muito frio, eu tirei a blusa porque ela tá com muita poeira. E agora eu tava mexendo também com recorte de madeira, essas coisas, e fica tudo na blusa, fica pinicando pra caramba. Cara, é notável a diferença. Foi só alguns centímetros de altura. Desculpa, eu falei cara, mas a maioria das pessoas que assistem o canal são mulheres. É força do hábito mesmo, expressão de falar cara, falar mano. Então, aumentamos um pouquinho aqui a pia. Ficou 1 centímetro próximo a encostar no espelho. Tínhamos ali uns 8, 10 centímetros. Então, ganhamos um terreno legal aqui. Deu uma amplitude legal. Aí, já é notável a diferença de espaço. Foram 30 centímetros apenas, porque a outra era de 1,20 m. Essa daqui é 1,5 m, né? No caso, 1,50 m. E já dá para notar a diferença aqui. Vai dar para sovar uma massa legal. Eu coloquei a panela de arroz, essa panela maior aqui, que inclusive já vou deixar para cá. Eu coloquei ela num canto, coloquei outra panela aqui e ficou de boa. Tinha espaço ainda na lateral, tem espaço na lateral. Na outra pia eu colocava ela e um prato assim, a ponta do prato ficava em cima da borda, porque era pouquíssimo espaço. Então já tô notando esses detalhezinhos aqui, já tô me sentindo mais confortável, para ser honesto com vocês. Deixa eu acender esse fogo aqui para amolecer um pouco essa gordura. E o que eu ia falar? Então foi uma melhoria. Depois eu vou mostrar para vocês aqui a diferença da altura do fogão para a altura da pia.
A Ana vai comprar um pezinho. Ela pesquisou na internet, um pezinho que dá para encaixar o fogão em cima, é um pezinho ajustável também, dá para ampliar, subir um pouco mais a altura. E se não rolar de colocar ali, porque a diferença não tá também tão absurda, a gente vai deixar ele aí para colocar na máquina de lavar, na nossa futura máquina de lavar, porque ele serve para várias coisas, esse pezinho. Então acabou sendo bem útil. A pia tá bem legal aqui, a altura tá legal, a estética combinou bastante com a cozinha. Ficou pretinho, tem esse tom de madeira, tem esses detalhes preto aqui. No nosso AP tem bastante detalhe preto também e um pouco dessa cor mais de madeira. Cara, de novo, não tem o que dizer. Perdão pelos vícios de linguagem, hoje tá difícil, pessoal. No vídeo anterior a esse, eu também estava muito esquecido. Em alguns momentos eu estava perguntando pro Nutella coisas simples que não estavam me vindo à memória. Tava colocando coisas no lugar assim, não sabia onde eu tinha colocado, tava bem perdido hoje. Agora voltamos a essa rotina aqui de lavar a louça, deixar tudo no esquema, secar, colocar embaixo colocar nas prateleirinhas ali, que tá daquele lado hoje. Daqui a pouquinho eu vou lá organizar um pouquinho melhor, mas não vai dar pra fazer muita coisa não, pra ser honesto com vocês. Como agora ela tá ali na sala, vai ficar com esse mesmo aspecto de bagunça. Ali também tem os alimentos, como eu mostrei pra vocês. De lá pra cá a visão é bem bagunçada também, porque tem uns baldes, pazinha de lixo, vassoura que ficava no cantinho justamente onde tá agora a outra prateleira, panela de pressão, tá bem zoado, mas os próximos dias serão assim. Infelizmente, tá uma baguncinha, mas é uma baguncinha por uma boa causa. Colocamos a pia aqui, fizemos uma sujeirinha que ia acontecer de um jeito ou de outro, não dá para fazer obra ou fazer qualquer tipo de serviço assim que envolva cortar, furar, arrastar, enfim, serviços assim de casa. Não dá para fazer isso sem sujar, né? Não dá para fazer uma omelete sem quebrar alguns ovos, digamos assim. Mas estou feliz. A Ana, quando ela vê pessoalmente, ela vai ficar muito animada, tenho certeza. Mas ela vai ficar animada se eu varrer o chão e tirar a bagunça da casa. Se eu tirar a bagunça da casa, ela vai ficar muito mais feliz do que só pela pia. Então, vou tirar aqui pra ver o dobro de felicidade. Eu já mandei um videozinho pra ela de como estava e o que faltava. Eu falei pra ela que tava faltando tenho até que pegar um paninho pra colocar aqui. Tava faltando a mangueirinha que o garoto Nutella e eu estaríamos indo atrás por conta que a que tinha aqui não serviu e tal. E aí ela não respondeu ainda por conta de estar no horário de trabalho. Mas ela já vai responder com aquele ar de preocupação, me perguntando se deu certo ou não, se conseguiu ou não. Mas conseguimos, deu certo. Então ela vai chegar aqui, já vai dar para fazer as coisinhas dela, sem preocupação nenhuma. A gente estava muito preocupado em não conseguir fazer o que tem que ser feito na questão de, como se diz, na questão de concluir, de cortar ali, porque o cara que veio fazer o furo na pedra, eu perguntei para ele se ele tinha uma maquita ou uma ferramenta específica para a gente fazer o furo no gabinete, e ele já colocava o gabinete. Só que ele não tinha, ele trabalha só com essa parte aqui de granito, mármore, essas coisas. E aí ele tinha ferramentas específicas para fazer esses cortes. Mas eu acho que os caras usam maquita assim. Talvez ele não tinha o disco correto, o disco de madeira. Ou tinha também, não quis se envolver nesse trabalho porque ele foi contratado para fazer um outro trabalho também. Não sei, nunca vamos descobrir. Mas a gente estava muito preocupado, como eu estava dizendo, porque a gente ia ter que usar o tanque ali para lavar, para fazer as coisas, para fazer janta hoje. Então seria meio complicado. Mas no final das contas, deu tudo certo. Tô muito animado. Eu estou me sentindo tipo assim, sabe quando você consegue realizar um sonho ou um objetivo e você se empolga agora querendo algo a mais? Pô, já foi mais um objetivo concluído. Agora a gente vai pro próximo nível. Aí a gente quer um sofá, a gente quer um painel, a gente quer outras coisas, quer um guarda-roupa. Tem várias coisas que nós queremos, obviamente, e coisas que nós precisamos. Coisas que nós precisamos serão as prioridades.
coisas que nós queremos são objetivos a serem concluídos futuramente, né? Alguns a longo prazo, outros o quanto antes, mas sem colocar a carroça na frente dos bois, como eu sempre digo, sem aquela pressão de você tem que ter isso, você tem que ter aquilo. Cara, eu quero muito, por exemplo, falei, cara, tá vendo? É um hábito, e hoje eu tô com esse vício de linguagem aqui. Eu preciso muito ter um veículo, um meio de transporte meu, para eu não me matar tanto e para eu conseguir até dar mais aulas ao longo do dia, me deslocar para vários lugares e ter mais trabalho. Mas eu não posso ir ali e simplesmente financiar uma moto, financiar um carro e já começar a me enrolar. Tem que ter calma. Aí às vezes eu estou conversando com algumas pessoas e essas pessoas falam: quando é que você vai comprar tal coisa? Agora tá na hora de comprar um carrinho, tá na hora de comprar aquilo. Aí eu fico tipo, mano, como assim tá na hora? Tá na hora, do nada o cara não sabe a minha realidade financeira, não sabe em que momento eu estou e fica com essas conversas, sabe? Eu gosto da ideia de pessoas incentivar, mas as pessoas que falam, eu sinto que elas não estão me incentivando. Elas estão meio depositando uma espécie de pressão ou de ideia que ela tem de que eu preciso comprar já. Você tem que comprar agora. Não dá pra comprar agora, galera. E é muito louco isso me incomoda um pouco. Mas eu entendo também, e eu respeito, assim, as pessoas que falam. Tem pessoas que falam, eu vejo o tom, assim, depende da pessoa, se eu tenho uma intimidade, como é o meu convívio com ela, eu relevo, eu entendo, assim, mas tem gente que, não sei. É porque para você fazer parte de alguns grupos, já até mencionei um pouco, já falamos um pouco sobre isso aqui, para fazer parte de alguns grupos, você precisa estar de acordo com aquele grupo. Você precisa se vestir de forma parecida, se comunicar de forma parecida, não necessariamente, tá? Em um mundo onde as coisas deviam funcionar de tal maneira, ninguém ia se importar se você tem carro ou não. Você ia poder conversar e estar no mesmo ambiente que determinadas pessoas. Mas no nosso mundo, isso faz diferença. A maneira como você se veste, a maneira como você se comunica, a maneira como você frequenta, chega nos lugares, tudo isso conta, é a realidade. Eu queria muito que essas coisas não importassem tanto. Eu queria muito poder estar no mesmo ambiente que outras pessoas que têm gostos parecidos com o meu, mas eu sei que eu não posso estar porque determinado local as pessoas se comportam de tal maneira, independente se ela tem gostos parecidos com o meu ou não. Em tal lugar ela vai ter que estar vestida de tal maneira. Sabe, essas coisas. E aí fica essa pressão das pessoas terem as coisas, que já é algo muito, que se tornou algo normal, não deveria, mas se tornou algo normal. Hoje em dia o cara faz 20 anos e ele já está falando que ele é um fracassado na internet. Comecei um assunto aleatório do nada. Ele é um fracassado porque com 20 anos ele tinha que ter um carro, um apartamento, tinha que ter um terreno, tinha que, sabe, ter vários bens, e ele já está com essa pressão. Além dele se colocar essa pressão, outras pessoas colocam também. O amigo que cresceu numa educação totalmente diferente, numa condição totalmente diferente, já tem, e fala pra ele, tá na hora de você comprar tá na hora de você ter. É muito zoado isso, mas é o mundo real é esse, infelizmente. Eu sempre menciono aqui com vocês essa questão de consciência de classe, de noção, de saber onde você está, em que momento você está, sabe, de onde você veio, quais os seus privilégios, porque sim, tem pessoas que têm privilégios e eu não estou dizendo que é errado, mas se você tem e você tem consciência de que você tem privilégios, isso é muito bom. Agora, se você tem privilégios e você não tem a menor noção de que você os tem e você acha que o seu colega, por mais que vocês tenham ideias, conversas parecidas, tenham gostos parecidos, você não faz ideia de que ele não tem esses privilégios e você o trata como se ele vivesse a mesma realidade que a sua, isso é um problema, entende? E eu fico muito pensando sobre essas coisas às vezes. Das pessoas que eu conheço pessoas que têm uma condição bem legal assim. É diferente o mundo pela ótica dessas pessoas, porque elas falam algumas coisas comigo e eu fico pensando assim, caramba, mas
Mas não é assim lá onde eu tô. A visão dele daqui é essa. Lá onde eu tô, de onde eu vejo, de dentro, é diferente. Mas aí eu sei, eu tenho o meu jogo de cintura ali, eu me comunico bem, em determinados assuntos eu consigo desenrolar com as pessoas e as conversas vai fluindo. Eu aprendo muitas coisas com algumas pessoas que já estão num nível bem acima. E de uns tempos pra cá eu até tenho mudado alguns hábitos que eu tenho aqui, quebrando alguns ciclos. Comecei a estudar mais coisas que eu não tinha acesso, ou o pouco que eu tinha acesso não fazia sentido, porque a realidade na prática era totalmente diferente. Mas muitas das vezes o fato de estar com essas pessoas, com pessoas que estão no nível assim, nível que eu falo acima, pessoal, não é que ela é uma pessoa melhor ou pior do que outra, mas é que está no nível financeiro, no nível de repente intelectual, tá? Ah, porque o cara é mais inteligente em determinada área, a pessoa que não é tão inteligente não tem valor? Não, não é isso que eu tô falando, tá? É outro tipo de nível que eu estou falando, só para evitar os conflitos aqui. Mas assim, eu tive a oportunidade de conversar com muitas pessoas legais e tenho essa oportunidade com uma certa frequência. Pessoas que já chegaram lá, já venceram na vida, e pessoas que estão financeiramente estáveis. E eu aprendo muito com elas, absorvo o máximo de conhecimento possível, maneiras de chegar, de como fazer, mesmo entendendo que algumas delas já partiram de um nível, então, de certa forma, fica mais fácil. Fácil fica menos difícil, né? Não dá para ficar dizendo que é fácil. Mas eu aprendi, inclusive, que dá a entender de que as coisas são fáceis, dá a entender que as coisas são fáceis é algo positivo para essas pessoas. As pessoas te perguntar como você fez e por mais difícil que tenha sido, você dá a entender que é algo simples, que você fez ali, que é muito fácil você fazer de novo. Você fez uma quantidade X de dinheiro, é muito fácil você fazer de novo. Por mais que não foi fácil o processo. Essa, inclusive, é uma das lições que eu aprendi andando com essas pessoas. Poderia aprender essa lição com qualquer pessoa do meu grupo, do grupo que eu faço parte? Sim, mas chegou só tarde com pessoas de outro grupo. De qualquer forma, nem era isso que eu estava falando. Eu nem sei como a gente começou a parar nesses assuntos. Eu acho que foi porque eu estava falando sobre algumas pessoas conhecidos, assim, nos cobrar de ter algo. Ah, tá na hora de ter um carro, tá na hora de ter aquilo. Caramba, você ainda não tem tal coisa, você ainda não... Nossa, não sei o quê. Às vezes essas mesmas falas, elas vêm de pessoas próximas, que também estão na mesma situação que a sua, ou acabou de se endividar pra caramba comprando aquilo que ela tá falando que você também precisa comprar. É maluco, não é? É bem maluco. Mas é isso, é a realidade que nós estamos inseridos. Aqui desse lado, mudando de assunto totalmente, de novo, do nada, aleatório aqui. Desse lado aqui, na outra pia, ficava empoçando a água aqui. Porque ela é de fibra, então com o tempo ela vai afundando, vai desnivelando. E aqui ficava empoçando uma água. Até o momento não teve nada aqui de empoçar. Só teve resquício de água normal, porque eu tô mexendo com água e vai subir mesmo para todo lado. E aí eu tô preocupado agora também, tô fazendo com calma e também porque eu fico falando e fazendo eu me perco mesmo. Mas minha preocupação é agora a gente ficar mexendo aqui caindo água ali atrás. Pode molhar o gabinete, a parte de trás é muito frágil, para mofar e estragar é 2 palitos. Então lavar as coisas aqui com calma, tranquilo. Agora que eu deixei a água parada aqui, eu quero ver se não tá tendo nenhuma infiltração, porque eu deixei água corrente e não tinha nada. Aparentemente tudo ok. E é isso aí, sensacional. Então tem que ter cuidado. Vou fazer essas tarefinhas aqui, ó, com calma, de boinha. Daqui a pouco eu vou colocar água no fogo para fazer o cafezinho, passar uma vassoura na casa enquanto a água vai fervendo, vou deixar tudo no esquema. E as coisas estão acontecendo. Eu tava falando para vocês alguns minutos atrás sobre a vontade de querer mais coisas, de comprar mais coisas e tal. Querer é uma coisa, precisar é uma coisa completamente diferente. O querer, muitas das vezes, nos faz comprar por impulso, cara.
é um impulso, aquela vontade, nossa, eu preciso ter isso. Ah, mas todo mundo aqui tem. Nossa, mas nem é tão caro se eu fizer em não sei quantas vezes. Poxa, dá pra comprar, dá pra comprar. Isso ferra muito, gente. Isso ferra muito. Eu já me endividei várias vezes nessa de... Ah, eu quero isso, quero pra agora, quero pra já. Ah, já me endividei várias vezes. Eu sempre dou um jeito de pagar minhas dívidas. Trabalho extra, eu dou um jeito. Eu consigo. Sempre de forma honesta. Graças a Deus eu me lasco de trabalhar, faço o dobro do dobro, mas eu pago. Tô devendo, eu pago. Eu vou até conversar com vocês sobre um vídeo que eu quero fazer comemorando aqui a quitação do apartamento. Sim, pessoal. Tô na última parcela. Vou pagar a última parcela só um instante. Alô? Quem é? Opa! Beleza? Ô, valeu, brigadão. Daqui a pouco passo aí. Falou. Chegou encomenda na portaria. Encomenda da Ana. A Ana é sempre comprando coisinhas na internet. Mas deve ser alguma coisa pra cá, pra essa nova aquisição que a gente fez. Então, como eu tava dizendo, tô pra fazer um videozinho onde a gente vai comemorar a quitação do apartamento. Tô muito feliz com essa conquista. Foram muitos anos pagando aqui. E aí eu tava falando de dívida. Eu me enrolei várias vezes. A prestação nem é cara. Mas essa ideia de que, é uma só, é duas, é três, vou deixar acumular isso e aquilo, mesmo com juros não fica tão cara. Eu fui deixando, aí me enrolei. Teve uma vez que eu fui pagar, tinha umas 7 atrasadas, já tava recebendo ligação do banco e não sei o que. E quando você consegue vir acertar e eu não tinha o dinheiro, foi uma loucura. Eu fiquei muito tempo me enrolei com essas dívidas. Aí tinha outras, aí uma bola de neve. E eu tinha que pagar de alguma forma. Aí eu fiquei, preciso pagar, o que eu vou fazer pra pagar? Aí montei uns aulão de Muay Thai com o meu treinador, um valor X pra galera que gosta do nosso trabalho. Os alunos que já treinam com a gente foi nesse dia especial, outros alunos, outras pessoas que acompanham nosso trabalho na internet foi. E aí eu arrecadei uma grana, dividi com o meu treinador. Depois eu comecei a dar um foco nos personal, comecei a dar aula particular, que eu ainda não estava desenrolando aula particular na época. E aí eu comecei a entender que, tipo assim, eu posso fazer grana com o meu trabalho de forma honesta, total, só que eu vou ter que me esforçar mais. E aí eu vou fazer essa grana para quitar, para pagar essas dívidas e ser uma pessoa mais organizada com relação à parcela do empreendimento. É minha casa, minha moradia, cara. Agora já tinha pagado um tantão. Tinha pagado quase metade, hein, galera? Imagine você pagar metade, depois você começar a relaxar e perder a sua moradia. Enfim, eu me endividei por excesso de confiança. Eu também relaxo de achar que era pouco, então não precisava se preocupar. Deixa acumular aí 3, aí eu pago 3 de uma vez, isso e aquilo. Eu me compliquei. Aí, tô estreando a pia da melhor maneira possível, hein? Teste de resistência aqui também. Eu me endividei por esse motivo, mas eu também me endividei porque parte da grana que eu pegava, eu queria muitas coisas. Eu queria muito, sabe? Eu quero isso, eu quero aquilo. Agora eu quero tal coisa. Muitas dessas coisas era momentânea. Eu quero comer tal coisa, eu posso porque eu trabalhei, eu me permito. Sim, você pode. Eu podia, realmente. Só que se tornou um hábito de eu trabalho, eu posso. Eu tô trabalhando, eu posso me dar isso, eu posso me dar aquilo. Virou um hábito, virou na verdade uma desculpa pra gastar com coisas supérfluas, sabe? Eu trabalho pra caramba, eu me mato, eu posso. Eu me enrolei, assim. Nossa, eu me compliquei bastante com essa ideia de eu quero ou coisas baratinhas eu deixar acumular pra fazer um valor um pouquinho mais alto e eu pagar de uma vez. Só que nem podia fazer coisas assim. Eu tive vários problemas burocráticos que eu tive que resolver depois. No final deu tudo certo. Vou fazer um vídeo falando sobre esse processo. Estou para quitar o apartamento. Então, estou muito feliz. Para pessoas que veio de onde eu vim, né? Vocês sabem, a gente que é pobre. Espero que você que esteja assistindo esse vídeo já tenha chegado lá, esteja bem de vida também. Mas para a maioria das pessoas,
assim como eu, que são pobres, a gente sabe o quão difícil é ter uma conquista, tipo, conseguir concluir os financiamentos, seja de carro, moto, um terreno, alguma coisa que você comprou a prestação, sabe as dificuldades que é pagar até chegar à última, sabe, ao longo de anos, os medos que a gente tem, são muitas inseguranças, e a gente fica muito preocupado e é muito difícil. Então quando a gente consegue, a sensação, poxa, é maravilhosa. É meu, consegui, valeu o esforço, sabe? Valeu aquela correria quando eu me enrolei com as dívidas. Me enrolei por erro meu, mas valeu, olha só, cheguei. E eu tô muito feliz com essa ideia de ter concluído uma dívida tão grande, mas eu nunca mais quero ter que passar por isso, tipo, pagar algo por anos. É uma ansiedade, uma sensação muito desconfortável, você fica com medo. É porque isso é enraizado na gente, né? Nós que somos pobres, a gente fica muito enraizado com a ideia de: e se eu não tiver o dinheiro para pagar? Nossa, o que eu vou fazer? E se acontecer tal coisa? E se eu não conseguir? Ao invés de pensar, vou trabalhar, vou fazer o que for necessário, vou pagar. Eu vou conseguir, todo mês eu vou ter o dinheiro, eu vou ter mais do que o necessário para pagar. A gente nunca trabalha o mental nessa parte, né? No positivo. A gente, em sua maioria, não tô falando que é todo mundo, tá? Mas em sua maioria a gente sempre trabalha pro negativo. E é muito difícil mudar essa configuração de fábrica, porque é enraizado na gente. É algo que já está no na nossa mente, sabe? Eu sempre falo sobre isso, sobre algumas coisas já estarem meio que enraizadas na nossa mente. Já cresceu num ambiente onde é isso. A gente aceitou a ideia, nossos amigos, nossos pais, nossos familiares aceitou que é o que tem. Então a gente cresce achando que é normal ter esses pensamentos e tal. É bem difícil sair dessas crenças limitantes. E eu falo muito sobre isso aqui no canal, né? A gente conversa e sempre volta para esses assuntos. Sempre caímos nesse assunto. Mas é a realidade. E assim, como eu tava falando, vou quitar agora a última parcela. E eu não quero mais entrar em dívidas muito longas, assim. Essa compra aqui a gente deu uma boa entrada e fez pequenas parcelas de um valor que não ficou tão pesado, mas também não ficou muito caro. E a gente consegue pagar. Pagou aqui, aí a gente vai para um próximo item. Sabe? Eu não tô muito na de vamos comprar logo tudo que a gente precisa para cá e vamos se enrolar mesmo, se der, deu para pagar. Ou fazer esforço triplo, sendo que dá pra gente conseguir as mesmas coisas, de pagar de uma forma melhor. Vai demorar um pouquinho mais de tempo, mas para conseguir vai demorar, mas a gente consegue pagar de uma forma melhor sem se enrolar com outras coisas que precisamos também, porque tem coisas que nós precisamos, mas tem outras coisas que precisamos também e são extremamente importantes e elas são para já, pro dia a dia, sabe? Então não adianta também se enrolar com algo que a gente precisa, mas se complicar muito mais com as coisas que a gente precisa frequentemente. Deixar de comprar ou de consumir algo que a gente precisa com mais constância e com mais frequência. E é isso, eu tenho falado muito sobre isso aqui com vocês, sobre não colocar a carroça na frente dos bois, porque é muito gratificante quando a gente consegue pagar nossas coisas sem se enrolar. E é muito triste quando a gente se enrola, é muito complicado, porque parece que nada funciona. E a gente começa a se afundar, aceitar coisas que não deveríamos aceitar, trabalhos que não são ali da nossa área. Tudo bem, quando a gente quer fazer uma renda extra, a gente, o que vier, a gente pega. Mas quando a gente está enrolado em dívidas, parece que qualquer coisa serve, qualquer coisa a gente vai ter que se submeter. Eu quero muito chegar num nível, eu já cheguei num nível próximo disso, mas eu quero muito chegar num nível bem legal, onde eu tenha o dinheiro do não para recusar coisas que não me agradam, sabe? Recusar trabalhos que, poxa, eu não vou fazer isso, essa pessoa, eu não quero trabalhar com essa pessoa. Muitas das vezes eu já aceitei trabalho, até recentemente eu estava aceitando um trabalho porque, como eu posso dizer, porque eu precisava da grana, mas eu não queria estar dando aula para determinado público, porque é um público que estava me causando problemas, que estava... Sabe, quando você chega em casa, você sai para trabalhar, e quando você chega em casa
e coisas que aconteceram lá, o comportamento daquela pessoa que você estava prestando um serviço, tá ainda na sua mente, você chega em casa e você conversa com o seu parceiro ou parceira sobre aquele ocorrido, não é um ambiente legal, não são pessoas legais para você estar trabalhando. Claro que estamos falando de coisa negativa, tá? Não estou falando daquele cliente, aquela pessoa que aconteceu algo no trabalho tão da hora que você vem compartilhar com o seu parceiro. Estou falando daquela pessoa que causa problema. E muitas das vezes, essa pessoa que causa problema, a gente acaba trazendo para casa e a gente acaba ficando no trabalho, aceitando o trabalho, porque a gente precisa do dinheiro dessa pessoa. E infelizmente, tem pessoas que são ruins, elas ganham dinheiro e são, perdoe o palavreado, mas são um bando de pau no... Sim, eu sei que não é a maioria, e antes eu tinha essa ideia de que a maioria das pessoas que são bem financeiramente são pessoas zoadas, mas não, são só pessoas. Então, tem pessoas boas e pessoas ruins com ou sem dinheiro. Vocês sabem, tem pessoas com dinheiro que fazem coisa muito ruim, mas tem pessoas com dinheiro que faz coisas muito boas, ajuda muitas pessoas, criam instituições para ajudar pessoas carentes, pessoas que têm algum tipo de doença, terminal ou não. Então, mas tem aquelas pessoas que têm grana e acham que agora eu vou fazer o que eu quiser. Eu tô pagando mesmo, eu posso fazer a hora que eu quiser, eu posso fazer como eu quiser, eu posso tratar a pessoa como eu quiser porque eu tô pagando. Não, não pode. Só que se você é o contratado ali, você tá prestando um serviço, mas você precisa do dinheiro e essas pessoas sabem que você precisa do dinheiro, amigo, você tá enrascado. Então, eu quero muito chegar nesse nível, porque eu ainda infelizmente não cheguei e às vezes eu aceito. Quando tá muito ruim, eu quero que se dane. Nem que eu fique precisando do dinheiro, eu saio, mano. Eu tenho o poder de decisão de dizer não e sair fora. Eu não fico. Mas, como eu tava dizendo, se essas pessoas sabem que você precisa do dinheiro e você não tem outra opção de trampo, elas vão fazer o que quiser fazer. Porque, infelizmente, essas pessoas que estão aí, elas sabem que você está necessitado e você não vai arrumar em outro lugar. Você depende daquele serviço. Então é bem zoado, né? Eu quero muito juntar um dinheiro para isso também. Além da reserva de emergência, é um dinheiro para não me sujeitar a coisas que eu não quero fazer um dia. Sony, se você estiver precisando, você não faria então? Poxa, galera, claro que a gente vai pesquisar, vai procurar estar em ambientes bons, com pessoas boas, prestando serviço para pessoas que vai te agregar também, que você vai ser uma troca além do serviço, sabe? Uma troca, é muito da hora puxar treino. Eu trabalho com Muay Thai, pra você que tá chegando agora e não sabe, sou atleta profissional, ex-atleta, pode-se dizer assim. Minha última luta foi em setembro do ano passado, 2025. Mas assim, eu trabalho com Muay Thai, com aulas particulares, já trabalhei em academia, e academias também em aulas coletivas. E assim, é muito gratificante quando você tá puxando um treino para aquela pessoa que valoriza seu trampo, que valoriza o próprio dinheiro dela. Ela investe tipo assim, em um hobby ou um esporte que está agregando valor à vida dela, ou ela paga mensalidade na academia, ela vai à aula e ela aproveita e curte aquela aula. É muito gratificante para nós como treinadores também. E tem pessoas que, além de não valorizar o dinheiro, não tem muito interesse, mas eu pago porque eu tenho dinheiro, eu vou pagar e eu treino quando eu quiser. E quando eu for no treino, eu quero que o treino seja assim, assim, assado e não sei o que. Aí ela quer o treino do jeito dela, mas de repente ela não tem resultados tão rápido quanto a pessoa que se dedica mais e ela acha que a culpa é do professor. É muito complicado. E essas pessoas dão muito trabalho. E aí quando você tem o poder de dizer não por conta de você ter o dinheiro do não ali, que aquele dinheiro daquele aluno não vai fazer falta, é sensacional. Mas quando você não tem, ferrou. Você tem que ficar aceitando ir pro treino e dar aula para determinadas pessoas, um público não qualificado, como eu costumo dizer. E isso é em qualquer área, tá? Eu tô falando na área do esporte, mas se você é um autônomo, ou você presta serviço para algumas pessoas, ou até mesmo você é funcionário de uma empresa e tal. Se você não tem um dinheiro ao ponto de, tipo assim, se der merda aqui, se eu for demitido eu vou conseguir me virar, ou se o patrão quiser que eu faça algo que não está no contrato, é algo que não faz parte do que eu acredito e tal, eu posso dizer que não. Se algo der errado, se eu for sair fora, é isso mesmo, sabe? Porque eu consigo me manter com o dinheiro que eu tenho ali do não. É importante. Eu já falei aqui sobre o poder do não, é sensacional, mas o poder do não e o dinheiro do não unidos
é uma dupla imbatível. Não tem quem te faça sofrer humilhação, passar perrengue se você tem o dinheiro do não e você tem o poder da ação de dizer não, não aceito passar por isso, não, eu não vou fazer isso, não, eu me recuso a viver nesse relacionamento. Isso serve para o homem ou para a mulher, um relacionamento onde só um tem ali o direito às coisas, só um, por exemplo, se o seu parceiro ou parceira tem mais dinheiro que você, ou se ele tem, só ele tem ou ela tem e você não, é complicado. Como é que você sai? Como é que você sai e vai viver a vida? Se o seu marido, ele disser que não quer mais, você vai sair com uma mão na frente e uma atrás, você não tem um dinheiro para... Se o seu marido quiser que você faça algo que você não quer, que fuja daquilo que você acredita, se ele tem comportamentos que complica a sua vida. Você quer viajar, ele não quer, e vocês já estão em uma situação... Eu sei que o assunto aqui são vários e tá sem pé nem cabeça, mas eu tô supondo aqui as coisas. Quem tá aqui já sabe que esse sou eu e já sabe que eu começo a entrar em vários assuntos. Mas você tá passando uma situação X ali no seu relacionamento e você nem pode dizer não, porque não tem o poder da ação de dizer não, não tem autoridade para dizer não, e ainda você não tem o dinheiro do não para pegar o ônibus, para chamar o Uber, para ir para onde você precisa ir, porque você não quer e não pode mais estar no mesmo ambiente que o seu marido, que já não é mais o mesmo, ou esposa, que já não é mais a mesma. E você não pode dizer não, e você não tem o dinheirinho do não para recusar passar por aquelas coisas, sabe? É complicado, pensa aí. São coisas que eu fico pensando aqui, refletindo sobre. No meu caso é mais coisa de trabalho mesmo, assim. Eu quero ter o dinheiro do não para evitar, muitas das vezes, aceitar um serviço que, sabe, não é interessante, ou simplesmente é um público que eu não quero atender. Eu quero ter essa grana, sabe? E essa grana, muitas das vezes, não é muito dinheiro. Mas dentro da realidade do brasileiro, às vezes acaba parecendo que, nossa, deve ser muito dinheiro, né? Mas nada, só é coisa pouca. É porque a gente acostumou com essa ideia de que qualquer tantinho é muita coisa. Mas isso só é muita coisa porque nós não temos esse tantinho. A gente não consegue acessar esse tantinho com uma certa frequência. E pra nós, tudo parece muito gigante. Aí quando você começa a frequentar outros lugares, conhecer outras pessoas, você fala, nossa, esse é o troco do café dessa pessoa. Nossa, é um dinheiro que pra essa pessoa aqui, tá ligado? Ela gasta no dia a dia ali de forma simples, né? Mas é isso. A realidade da maioria é totalmente diferente. A gente tem que se basear na realidade da maioria. A gente não vamos viver a realidade do outro. Calma lá, né? Mas enfim, terminei aqui a parte da louça, pelo menos essa parte de lavar a louça. Vou deixar escorrer um pouquinho aí. Depois eu vou secar. Organizar ali pelo menos a maioria dela, ali na prateleira, que é onde costuma ficar. Enquanto isso, vou colocar água no fogo para fazer o cafezinho. Vai ser... eu vou ter que usar... Eu tô usando aqui, ó. Essa daqui. Não tá com cheiro de fritura, apesar de estar com a gordurinha aquela hora. Mas eu não sei quando ferver se vai ficar. De qualquer forma, vou ferver uma aguinha nela mesmo. Passar um cafezinho, galera. Vou passar uma vassoura na casa rapidinho enquanto a água do café vai fervendo. Vou deixar tudo aqui no esquema para passar o café. E aí, a Ana já tá para chegar, eu acho, porque tá escurecendo. Pera aí, deixa eu ver aqui se eu consigo ver a hora. Água no fogo. Acho que não vou conseguir ver, porque tá na horizontal. Ah, consegui. Agora são 17h37. A Ana chega por volta das 6h30. Chega mais tarde, 18h30, né? Então ela vai chegar um pouquinho mais tarde ainda. Então vai dar tempo de passar a vassourinha na casa. Vou tirar isso daqui porque eu sei que pode cair e danificar a tuba da pia. É cuba ou tuba que fala isso aqui? Eu sempre confundo. Bacia da pia.
As bacias aqui, ó. Tá, vou pegar outra colher, que ela tem uma medida mais... Ela tem uma medida média. Eu gosto muito dessa colher aqui, ó. Colher. Gosto muito dessa colher, que ela é uma colher menor, média. E a Ana gosta muito dessa aqui. É um baita colherão. Meu pai também gostava dessas colheres bem grandes assim. Meu pai comia, ele segurava assim, o cabo da colher. O bicho era bruto. E ele comia em pé. Meu pai só comia em pé. Eu não sei hoje se ele tem esse hábito ainda, porque ele tá na Bahia. Se aposentou, foi pra Bahia, planta as coisinhas dele lá no terreninho dele. Recentemente comprou um carrinho. Meu pai ele só comprou um carro quando ele se aposentou e foi embora pra Bahia, depois de muitos anos, já idoso, já assim. E é muito louco ver o quão difícil foi pra ele comprar um carro, quanto demorou. E aí eu tava falando naquelas coisas da pressão de ter pra já. Conheço uns moleques que acabou de fazer 18 e já comprou um carro. Eu nunca me pergunto como comprou. Pode ser que muitos deles realmente tenha trabalhado e conseguiu comprar. Ou muitos deles o pai deu de presente. Ou muitos deles já herdou, sabe? Pode ser que muitos deles fez algum trâmite e conseguiu. Mas é o tempo deles. Foi o tempo deles, entendeu? É isso. Cada um tem seu próprio tempo. O tempo do meu pai foi esse, demorou muito, quase não aproveitou. Inclusive, ele comprou o carrinho faz um tempo já, não sei nem se ele começou a praticar, mas ele já passou pra frente. Não sei se trocou por uma moto, fez alguma coisa, porque lá na terra dele é bem complicado. E, enfim, é bem mais difícil para algumas pessoas, alguns grupos, acaba sendo mais difícil ter acesso. Mas não é impossível, eu sempre falo aqui que é possível, cara, chegar nos lugares, conhecer novas culturas, comprar, adquirir aquilo que você gostaria. Pode ser mais difícil para você, dependendo da sua realidade? Pode, mas não é impossível. Então, vamos para cima, vamos fazer o que precisa ser feito, trabalhar com estratégia também, não só trabalhar, porque a gente sabe que se fosse só pelo esforço, muitas pessoas já teriam chegado lá. Eu conheço, você conhece, nós vemos todos os dias. Se você já saiu de madrugada para pegar ônibus, você sabe que o brasileiro é muito trabalhador. As pessoas falam que o brasileiro não gosta de trabalhar, que o brasileiro é vagabundo, que o brasileiro tem um jeitinho, que o brasileiro é isso. Porra, acorda às 5 da manhã, vai para um ponto de ônibus aí, qualquer bairro, para você ver como é que vai estar. Lotado, lotado. Você acha que essas pessoas estão indo para onde? Você acha que essas pessoas estão indo pro baile? Não, essas pessoas estão indo trabalhar. E muitas dessas pessoas, elas saem 2, 3 horas antes do horário que ela deveria sair para chegar no local do trabalho. Então, assim, por que eu tô falando assim com esse tom? Desculpa. É que eu tô falando meio como se estivesse falando para essas pessoas que questionam, que fazem essas críticas. Ah, o brasileiro é isso, o brasileiro é aquilo, o brasileiro é vagabundo. Aí eu me exaltei um pouquinho. Mas não, o brasileiro é trabalhador pra caramba, o brasileiro trabalha muito, cara. Então assim, a gente sabe que se fosse só pelo esforço, essas pessoas chegariam, essas pessoas estariam bem de vida, essas pessoas conseguiriam chegar no topo, chegar lá, sabe, atingir o sucesso. Mas não é só esforço. É esforço, é estratégia, é esforço certo. O esforço, a sua energia depositada no lugar certo. O cara que ele deposita toda a energia dele, tipo assim, numa obra, sendo ajudante de pedreiro, e ele tem em mente que ele vai ser o melhor ajudante de pedreiro, é só isso que ele vai conseguir. O cara que deposita parte da energia dele, eu quero ser um bom ajudante de pedreiro, mas eu quero vir a ser um pedreiro, eu quero aprender o máximo de informação possível aqui na obra para eu conseguir ser um chefe, ser um cara que vai para outro. Beleza, já aprendi aqui, já quero ir para outro patamar. Ou eu vou ser um bom ajudante de pedreiro, vou depositar minha energia aqui focada no objetivo principal, que é gerar um pouco de recurso para eu começar o meu próprio projeto que vai me levar para um patamar diferente. É isso. É depositar a energia e o esforço no lugar certo com estratégia. Só esforço, só ser esforçado não é o suficiente. No meu esporte, só ser esforçado, por exemplo, não é o suficiente. Só ser talentoso pra caramba não é o suficiente. Então isso entra muito em conflito com essas questões de... Ah, mano, mas tem que se esforçar mais, tem que... Pô, não é.
Assim como a ideia da meritocracia que a gente sempre fala aqui também. O papo de meritocracia já envelheceu pra caramba. O que mais a gente vê aí são pessoas que não teve mérito nenhum e conseguiram. Então é um conjunto de fatores que faz com que a gente chegue lá. Pra gente chegar lá, é um conjunto de fatores. E ser uma pessoa que tem um objetivo definido e sabe onde você está depositando sua energia, já vai te colocar na frente assim, de muitas pessoas, já vai te fazer... Em algum momento você vai chegar lá. Já vai fazer com que você tenha uma direção, sabe? Às vezes leva tempo pra gente ter essa noção, às vezes a gente fica velho, depois de velho a gente descobre, tem pessoas que mais cedo descobrem isso e já começam a ter resultados, mas é isso, como eu estava dizendo agora há pouco, é o próprio tempo de cada um. Tem pessoas que conseguem antecipar processos e dar certo, tem pessoas que antecipam processos e dá errado. É muito louco, né? É verdade, é bem complicado algumas questões. Eu penso muito sobre várias questões assim relacionadas a trabalho, a pessoas, a várias questões humanas. Beleza, aqui já foi grande parte do que eu ia, enquanto a água estava fervendo, eu ia começar a varrer aqui. E é o que eu vou fazer, vou tirar o excesso aqui, pelo menos da poeira que tem. Mas primeiro, já estou em uma outra etapa. Primeiro eu vou secar aqui a louça. Aí já vai dar o tempo de fazer ali o cafezinho. Vou tomar um gole, hoje não vou comer nada, pelo menos não agora. Até tem um pãozinho ali, mas esse pão eu vou comer depois. Talvez mais à noite, talvez amanhã. Por hora eu vou focar nessa parte aqui. Galera, são vários assuntos em um único vídeo. Eu sei que algumas pessoas ficam até o final, joga na TV aí, porque agora a maioria das pessoas assistem o YouTube pela TV, e isso é muito legal, ajuda também, de qualquer forma ajuda aqui o canal. Se conseguir, é mais chatinho para dar o like, né, se não tiver vinculado no celular, mas é possível. Então se você conseguir e quiser deixar um like nesse vídeo, desde já agradeço. E você que está assistindo pelo celular, se ainda não curtiu, não comentou, não deixou um hype, faça esse favor aí pra gente, ajuda o nosso canal a crescer aqui no YouTube, ganhar destaque, se faz sentido pra você, tá? Se essas ideias que a gente troca aqui faz sentido pra você, se nosso conteúdo de certa forma te impulsiona, te motiva, te inspira, te faz se sentir bem, sei lá, animado ou irritado, te faz sentir alguma coisa? Você assistindo os nossos vídeos faz sentir alguma coisa? Faz sentir vontade de comentar, de compartilhar a sua opinião com relação a como está a bagunça ou as nossas conquistas, sobre as nossas prateleiras? Aqui em cima, mudando de assunto de forma aleatória, tá cheio de leite, de creme de leite que eu coloquei aqui. E lata de milho. Isso aqui a Ana ama. Toda vez que eu vou falar a Ana ama, eu falo a ama Ana. Ou a Ana ama. Eu falo muito errado, eu falo a ama ama. Misturo tudo. Toda vez. Podem reparar nos vídeos. Toda vez que eu vou falar a Ana ama alguma coisa, eu me embolo todo. Beleza, o cafezinho sendo estreado em cima da pia, como de costume na outra pia. Já estou fazendo todo o processo de estreia em um dia só, em algumas horas, na verdade. Já lavei louça, como de costume. Já esquentei uma comidinha aqui, cortei umas coisinhas aqui. Tô passando o cafezinho. Agora tô secando a louça também. Então é isso, tô voltando aos hábitos da pia antiga. Então aqui, secar essa também. É isso, tava pedindo like, né, pedindo as coisas aí pra vocês. Então, dá esse apoio aí pra gente. Estamos muito felizes. Fala a gente porque o canal é da Ana e meu. Então, por isso eu fico falando pra nós, pra gente, ajuda a gente, coisa e tal. O nosso canal está tendo um desempenho muito bom aqui no YouTube. Só pra deixar vocês que gostam do nosso conteúdo ciente, estamos colocando vídeo quase todos os dias. Recentemente a Ana apareceu com mais frequência no canal porque ela estava de férias, como eu já mencionei. Porém agora já voltou ao trabalho, voltou ontem.
E aí ela não vai aparecer tanto. Apareceu no último vídeo aqui, mais ou menos umas umas 18 e pouco, ela apareceu, eu tava gravando, que foi uma raridade. E por incrível que pareça, olha eu aqui no dia seguinte, também gravando novamente. No dia seguinte, mas o vídeo que vai pro ar primeiro, eu acho que eu não estou aqui à noite. Não sei, tô perdido, porque tem muito vídeo no canal. Tem muito vídeo produzido. E aí estou aqui novamente, só que, como eu mencionei, porque o meu aluno não foi treinar. Ele chegou de viagem recente e acabou que não rolou, não vai rolar o treino. Mas se ele estivesse aqui, esse horário eu não estaria gravando. Mas como eles não tá, vamos aproveitar e gravar conteúdo. E aí, como eu estava dizendo, o nosso canal está tendo um desempenho muito bom. A gente está conseguindo gerar um recurso através das visualizações, só das visualizações. A gente não ganhou nada assim, não conseguimos fazer vendas ainda, porque tem uma função aqui do YouTube Shopping que eles falam. E esse YouTube Shopping, você pode vincular produtos e as pessoas fazem compras e você ganha porcentagem dessas compras. Dá para fazer isso com link de afiliado de outras lojas mais conhecidas, lojas à parte, onde a pessoa pode clicar e ir para lá. Mas dentro do YouTube tem essa função, em parceria com algumas lojas. Magalu, Shopee, qual é outro? Mercado Livre, algumas lojas assim. E a gente coloca alguns links, mas a gente não coloca link de tudo que é tipo de produto. Colocamos mais links de coisas relacionadas. Então, a gente comprou uma mesa, a gente coloca link daquela mesa. Agora compramos uma pia, de repente a gente coloca uma pia. Comprou um item assim, uma panela X. É mais interessante, porque as pessoas estão vendo aqui na nossa casa. Então, é um item que estamos usando, está sendo útil pra gente. Então, pode ser útil para você aí do outro lado. Faz sentido. Eu não acho interessante quando as pessoas lota de produto, assim, a tela do vídeo, um monte de produto aleatório. E eu acho meio paia. Vira uma coisa de comércio, parece. Não é mais um canal, parece que é só uma coisa para divulgar produtos, mas também não julgo porque é um meio da pessoa fazer uma renda extra, né? De ajudar o canal dela ali, gerar mais recurso. Mas enfim, nós estamos ganhando uma graninha com AdSense, que são os anúncios que rola no vídeo enquanto você está assistindo ali. Tem essas pausas, eu sei que é chato, o anúncio atrapalha a experiência, mas é um meio que a plataforma tem de apoiar os produtores de conteúdo e é um dos meios que a gente tem, nós aqui do lado de cá, temos de fazer uma graninha, um recurso, né? E dentro disso tem outras opções, de live, de faz live assim, as pessoas enviam alguns presentes, algum super chat, super stickers, que são figurinhas que são convertidas também em dinheiro, essas coisas. Por hora, a gente está ganhando uma graninha com AdSense, que são os anúncios, mas a gente está pensando também em fazer live, só que eu falei com a Ana, eu não quero fazer uma live só batendo papo com a galera, porque eu tenho essa ideia de que eu não vou conseguir agregar nada para vocês só conversando. Talvez uma boa conversa é legal, mas tipo, eu queria fazer algo que ensinasse as pessoas a fazer alguma coisa que pode vir a agregar valor na vida dela. E quando eu falo de agregar valor, não estou falando só financeiro. E eu falo isso porque tem pessoas que gostam de ajudar. E ajudar financeiramente, assim, sabe? A pessoa te manda um dinheirinho lá e eu me sinto meio desconfortável. Eu deveria ser grato, falar e agradecer, tipo, muito obrigado por isso, porque se você está fazendo isso, porque você sentiu no coração de ajudar de alguma forma. Você de repente gosta do que a gente faz aqui, isso te deixa feliz de alguma forma, enfim, eu deveria ser grato, mas aí eu sinto que eu tenho que retribuir de outra forma, fazendo algo que faça com que seja válido aquele dinheiro que você me deu, sabe? Tipo, como eu posso dizer, sei lá, vender alguma coisa pra você, pra fazer sentido, o dinheiro que você quer me dar. E às vezes as pessoas ficam até chateadas de querer me dar dinheiro e eu recusar porque elas falam assim, não, eu tô te dando de bom coração, eu não quero que você me dê nada em troca. E eu sempre acho que eu preciso dar alguma coisa em troca, fazer algo que aquele dinheiro que essa pessoa me deu não seja meio que só dado, sabe? Pra parecer que é uma troca equivalente. E aí, eu não sei, se a gente fizesse live aqui só conversando,
Não é que eu gosto muito de conversar, vocês podem ver, é o vídeo de 1 hora, eu só tô falando aqui, já falei 50 assuntos, já entramos em 50 assuntos. Mas não é que conversas não tenham sentido. Muitas das conversas que eu tive me despertaram vários insights que me fizeram querer crescer, querer evoluir, querer buscar informações sobre aquele assunto que eu estava tendo com a pessoa. Então conversa sim, tem valor, mas eu fico meio... Não queria abrir uma live para só ficar conversando. Queria abrir uma live para ensinar uma coisa legal para as pessoas, para, sei lá, de repente, que seja falar do YouTube, que seja falar sobre como é viver aqui, mas dar dicas para pessoas que for comprar um apartamento em X local, pô, como o nosso. Queria fazer alguma coisa assim do tipo. Ainda preciso, não só eu, Ana e eu precisamos elaborar um conteúdo que seria legal trazer em live, porque só trazer live falando, eu fico meio, sei lá, eu me sinto meio desconfortável, eu acho. Acho que essa é a palavra. Mas vamos ver, de repente, se você chegou até aqui, que eu acho muito difícil, 1 hora de vídeo, acho muito difícil, mas se você chegou até aqui e tiver interesse em uma live, deixa nos comentários sugestões do que a gente poderia trazer, um bate-papo específico, de repente. Hoje vamos falar nessa live sobre esse tema aqui, ou sobre esse assunto específico. Acho que seria legal dessa maneira, mas aí tem que ter público, o público tem que estar afim, né? E aí você deixa no comentário aí, por favor. Eu vou tomar um gole de café, eu tô muito afim, na verdade eu tô com sede também. Eu estou cheio de poeira, meu cabelo, meus olhos estão incomodando bastante. E aí eu vou tomar um gole de café, vai dar uma energiazinha a mais e eu vou poder finalmente varrer a casa. Varrer, tirar o excesso, assim, a parte mais grossa, assim, de sujeira, sabe, galera? Porque pra tirar poeira fina vai ser paninho mesmo. Teve um inscrito ou só uma pessoa que assistiu o vídeo se identifica, até porque outro detalhe. Meu, acho que 75% ou mais do público que assiste, acho que 75% é o público feminino, mas o número de pessoas não inscritas no canal é muito maior, então deve chegar ali na casa dos 90. Vocês acreditam nisso? Não são inscritos, são pessoas que assistem o vídeo, muitos vídeos, vários vídeos do canal, mas não são inscritas. Então, confere aí se você está inscrita nesse canal, você está inscrito, dá essa moral aí, por favor. E se não estiver inscrito, se inscreva, que isso ajuda bastante. E você recebe o vídeo com mais frequência, recebe certinho. Eu acho que está entregando para pessoas não inscritas mesmo assim, mesmo elas não inscritas, os vídeos estão chegando, porque a maioria são muitas pessoas. Então, assim, dá essa moral aí se inscrevendo no canal, por favor. Eu sou viciado em café, admito. Eu tomo muito café ao longo do dia. Se eu estou em casa, quando eu estou na rua, eu sou mais chato. Antigamente, eu tomava café, comprava café sabe, em terminal de ônibus, onde vende cafezinho, tem muito quiosquinho, vende os cafezinhos. Eu comprava sempre, em padaria. Além de gastar o dinheiro, um cafezinho, o café não é a mesma coisa que o nosso próprio café. Outro detalhe, eu sou viciado em café, o café que eu tomo é o café do brasileiro, que todo brasileiro toma, em sua maioria, né? Não é café gourmet, falei isso no vídeo anterior, nada do tipo, é o café do dia a dia, velho, que a gente toma. E às vezes eu sou grato por tomar esse mesmo, porque se eu tomar um top, eu viciar no top, ferrou. Vou ficar sempre no vermelho. E é isso, galera. Eu vou finalizar o meu café. Creio eu que vocês não vão querer me ver varrendo a casa, mas sim, eu vou varrer a casa, tá bom? Fiquem despreocupados. Lembra que eu falei sobre a Ana chegar e ficar muito mais feliz se além da pia estar instalada, a casa vai estar limpinha? Então eu vou varrer, porque ela vai ficar com o dobro de felicidade. E ela estando feliz, eu também fico muito feliz. Beleza? Muito obrigado pela sua presença até aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Mais um videozão no canal. Se gostou, não esqueça de deixar um like, um comentário. Assim o YouTube entende que você gosta desse tipo de conteúdo e recomenda para mais pessoas. Voltando aos velhos hábitos da outra pia, eu ficava desse mesmo jeito aqui,
alguns vídeos atrás, há muito tempo atrás, tá? É porque eu já subi muito vídeo. Eu fico assim, ó, o número 4 encostado na pia. E eu corto tudo que eu tô falando e volto a falar outras coisas. A minha mente tava falando, tava assim, ó, fala sobre essa posição que você tá, porque é uma coisa que você fazia na outra pia. Deixa um comentário, um like, hype esse vídeo se fez sentido pra você. Muito obrigado pela sua presença e tchau. Eu sou isso aí, pessoal. Eu sou isso aí. Tem dia que é pior, vai por mim. Cadê? Aqui.